Oi, galerinha do meu canal, como vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus, com saudades de vocês, como sempre. Hoje eu quero gravar um vídeo especial aí para contribuir com a pesquisa da Vivi. Ela me pediu aí para falar um pouquinho como que é a minha vida. E aí eu queria compartilhar com todas as pessoas que são do meu dia a dia, que seguem meu canal, que me conhecem à distância. E eu queria compartilhar com vocês essa conversa. E já fazem 20 anos que eu sou cadeirante. Eu tive que me readaptar a viver numa cadeira de rodas, porque eu andei, né, quando eu era criança. O diagnóstico foi muito cedo dessa deficiência, que é uma doença chamada Charcot-Marie, que atinge os membros superiores e inferiores, que no caso são dos cotovelos para baixo e do joelho para baixo. E aí eu tive que me readaptar, tive que aprender as atividades novamente. Foi muito difícil, principalmente na adolescência. Eu consegui entender que a minha vida seria outra vida. Eu enxergaria um mundo sobre rodas, de baixo para cima, e eu enfrentaria um mundo totalmente diferente do meu. Um mundo de preconceito, um mundo de discriminação, um mundo diferente, um mundo difícil. Mas as barreiras, minha gente, a gente vai vencendo com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando. E naquela época, hoje eu tenho 31 anos, naquela época eu tinha muito mais dificuldade, porque as pessoas não tinham essa consciência. E aí, com o tempo, eu fui sabendo lidar com isso. Eu sofri muito, chorei, né? Sofria bastante, eu e minha família. E isso pra mim foi servindo como combustível, me trazendo casca grossa mesmo, para enfrentar os obstáculos da vida. Hoje eu tenho 31 anos, como já disse, trabalho, já sou formada, já estou na minha terceira faculdade, faço direito atualmente. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional, inclusive eu estou me organizando para ir para um evento que a gente organizou. Muito bom vai ser. Quem conhece aonde eu trabalho, sabe da minha vida, acompanha lá meus stories no Insta, vai ser bem legal. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho como que é a minha perspectiva como cadeirante para vocês, tá? Vamos lá começar uma pergunta aqui, a primeira. Qual a sua deficiência e como você lida com isso? A minha deficiência, como eu já falei, ela é neurológica. Hoje eu uso uma cadeira de rodas e eu lido com isso hoje muito tranquila, sou bem tranquila. Me sinto bem resolvida, na verdade. Mas não foi sempre assim. Eu já tive muito complexo de inferioridade, tive vergonha das minhas pernas. Eu ia pra praia de calça, eu tinha vergonha de esticar as pernas para as pessoas verem que tinham deformidades, que eu adquiri com o passar do tempo pelo não uso, né? E hoje eu sou bem tranquila, mas eu tive sim meus dramas psicológicos. Não fui a psicólogas não, mas Deus me ajudou bastante. E minha família, com certeza. Você já sofreu algum preconceito? Já sofri preconceito, gente, dói muito. Dói demais. E você sente preconceito nas pessoas com as atitudes? Às vezes elas nem notam que são preconceituosas, nem sabem. Mas eu que já estou acostumada a sentir até o olhar diferenciado das pessoas. Por exemplo, se alguém passa por mim e ela faz questão, sem descrição alguma, de olhar de baixo para cima, é um olhar que ela me passa que eu sou diferente, porque às vezes eu esqueço que eu sou, entre aspas, diferente, entendeu? Eu só lembro quando alguém me lembra, tipo, um tipo de atitude como essa. E eu já sofri preconceito sim, e dói muito. Como é o seu dia a dia? E existe acessibilidade na faculdade, trabalho, entre outros? Gente, o meu dia a dia hoje é um dia a dia assim mais adaptado ao meio. Embora o meio já tenha se adaptado muito a mim. A faculdade tem acessibilidade sim. O trabalho hoje ele se transformou, né? Eu digo arquitetonicamente e na questão da atitude das pessoas mesmo. As pessoas aprendem comigo, elas mesmas dizem que elas aprendem comigo. E aí foi colocado rampa, elevador, um portão com a passagem separada, não para segregar, mas para incluir, entende? Então, hoje eu tenho mais facilidade, vamos dizer assim, nessa questão da acessibilidade arquitetônica. Porque a maioria dos lugares tem essa acessibilidade. E eu digo assim, acessibilidade não significa ser apenas só rampas. A acessibilidade que eu falo é banheiro, é a porta larga, ou aquelas que tem duas folhas. Seriam as duas podendo ser abertas. É acesso ao primeiro andar, independente. Se não tiver elevador, na minha faculdade mesmo tem uma rampa enorme. É você realmente garantir que o acesso, que aquela pessoa que tem uma certa limitação,
Independente se é uma limitação motora, se é uma limitação visual, se é uma limitação auditiva, que ela seja incluída, né? Hoje as pessoas atentam muito para essa questão da acessibilidade ser muito mais da cadeira de rodas, mas não. A gente precisa atentar para a questão da inclusão para todas as pessoas, para as pessoas, as mulheres gestantes, para os idosos, né? Então, hoje está bem mais fácil. Embora os elevadores também dos ônibus, a maioria estejam sempre quebrados, mas eu acho que é um ganho muito grande já tê-los aqui com a gente, porque quando eu era criança, eu só saía com a minha mãe se a minha mãe tivesse que comprar um carro, e foi isso que ela fez. E às vezes nem o táxi queria levar a cadeira de rodas na mala. É isso, gente. Mas eu creio que muita coisa ainda precisa melhorar, certo? Vocês concordam? Eu vou só finalizar aqui a maquiagem pra gente sair, vocês vão comigo, tá bom? Vou passar só um batonzinho, já passei aqui o lápis, o rímel e um blushzinho, a maquiagem super dia a dia. Eu vou só passar um gloss pra fechar, terminar de me organizar e vamos embora. Então, vamos continuar. A próxima pergunta: como foi a sua inclusão no mercado de trabalho e no âmbito educacional? No mercado de trabalho, de acordo com essas cotas, com a lei, né, que garante a inclusão da pessoa com deficiência, isso ajudou bastante. Mas a minha preocupação não era apenas essa substituição, não era apenas esse cumprimento da lei, é mais também uma questão de você honrar, de você dar acesso ao que de certo, como diz a Bíblia. Por exemplo, eu digo assim, eu hoje sou formada em marketing. E muitas vezes eu fui para a empresa querendo a vaga na área de marketing. E aí quando eu percebia muitas vezes que a empresa estava preocupada apenas em cumprir aquela cota, né? Ser apenas subir aquela estatística de empresa certinha. Mas não olhava para o meu lado como formada, que passei por tanta dificuldade para me formar, para estudar, para ir para a escola. E isso para mim foi muitas vezes decepcionante. E trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego, depois de muitas experiências assim, sem ser com carteira assinada, né? Porque fiz parte de projetos, palestras, consultorias, como até hoje faço, né? Por exemplo, para lojas de material de construção, concessionária, tudo sobre acessibilidade e adaptações. E quando eu fui com carteira assinada no trabalho, o meu primeiro emprego foi na área de marketing. Isso me fez muito feliz. Eu aprendi mais, pratiquei aquilo que eu tinha aprendido. E hoje eu trabalho numa outra empresa multinacional e também faço parte da área de marketing. E engraçado que no processo seletivo, perguntei para a pessoa que estava fazendo lá a seleção e se aquela vaga era apenas para preencher cota ou era realmente uma vaga que eles iriam adequar para a minha formação. E aqui também estaria de acordo com a necessidade da empresa. E para minha surpresa, eu encontrei essa empresa preocupada com isso. Algumas pessoas não gostam de receber ajuda. Você se sente incomodada ao te oferecerem ajuda? Não, de jeito nenhum. Às vezes as pessoas elas acham que estão ajudando, mas estão mais atrapalhando do que estão ajudando. Por exemplo, às vezes as pessoas veem que eu estou com dificuldade de pegar alguma coisa, elas vão lá e pegam para mim, está me ajudando. Eu me sinto agradecida. Quando alguém está querendo levar a cadeira de rodas na rua porque a cadeira está devagar, ela está me atrapalhando ali, porque às vezes não é um lugar que eu quero ir. Por exemplo, outro dia eu fui atravessar o semáforo e para descer para o asfalto tinha um degrau, né? Que era calçada, não tinha rampa. Aí eu perguntei assim, moça, você pode me ajudar? Posso, vamos por ali, já era o lugar dele. Dele querer me ajudar, mas temos que ser nas condições dele. E aí ele me levou para um outro lugar para descer aquela calçada. Quando chegou na hora, eu esperando o sinal ficar fechado para os veículos. Ele, não, a gente já desce e já espera os veículos. A gente já desce e você fica embaixo esperando o sinal fechar. Eu fiz, não, moço, eu quero ficar na calçada. Ele, não, vamos logo. Isso é tão agoniado que ele acaba descendo comigo. Tipo, ele já foi pegando a cadeira, já foi descendo. E aí o sinal estava aberto ainda. E aí o ônibus que vinha ligou o alerta, o carro de trás ligou o alerta, todo mundo foi parando, e eu não queria nada daquilo. E aí acabou que um carro vinha sem se preocupar qual era o tipo de alerta, vinha do outro lado do ônibus, que não estava me vendo. Enfim, quase acontece um acidente, que cheguei em casa com o coração bem pequenininho, com o susto que eu levei.
Mas, às vezes, uma ajuda atrapalha, dependendo da ajuda. Eu acho que o importante é você perguntar: posso te ajudar? De que forma posso te ajudar? Você precisa escutar a pessoa falando. Eu falo baixo. Tenho um problema também na corda vocal, por isso que eu tenho essa cicatriz. E, às vezes, as pessoas não têm paciência de me escutar, de me ouvir. E aí elas querem fazer pra gente me ajudar logo e acabam me atrapalhando. E o importante é você perguntar pra ela: como posso te ajudar? Outra pergunta: como você se sente quando um lugar não tem acessibilidade? Ai, gente, sinceramente, eu fico muito estressada. Eu fico estressada, eu fico com raiva. Eu quero logo falar, eu quero logo chamar o gerente. Porque assim, eu me sinto hoje desrespeitada, porque todo lugar que eu vou, a maioria deles tem uma rampa, a não ser o centro da cidade, porque é complicado mesmo. Mas eu quero falar mesmo, quero abrir a boca, colocar a boca no trombone. Como você lida com as perguntas desnecessárias? Eu acho que não são desnecessárias, elas são necessárias. Porque cada vez mais que as pessoas tomam conhecimento daquilo, elas se tornam conscientes, elas se tornam menos ignorantes. Então, pode perguntar, eu não tenho problema nenhum com isso. No seu dia a dia, qual a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade, eu acho que é o novo. O que é novo sempre a gente tem dificuldade, né? Porque sempre é diferente pra gente. Então, o que é novo, por exemplo, eu ir pra um lugar e não conhecer os atalhos, os caminhos, onde tem rampa, onde não tem, isso pra mim é dificuldade. Até que eu vá pela segunda vez, já conheço o caminho e aquilo ali se torne já familiar pra mim. O que sua deficiência te ensinou? Me ensinou a ser humilde, me ensinou a ser mais humana, me ensinou a dar valor às coisas realmente essenciais da vida. Quais os seus sonhos para o futuro? Bem, tenho muitos sonhos, inclusive um deles já está vindo, graças a Deus, que é dirigir. Eu estou a caminho de realizar meu sonho, amém, eu creio em nome de Jesus. Não tenho muitos sonhos, mas meu sonho para o futuro é ser uma senhora de idade bem, né, com qualidade de vida, tranquila, sem estresse, né, e ser bem cuidada, né, ter uma velhice tranquila. O que você diria para outras pessoas com deficiência para incentivá-la? Gente, eu acho que essa pergunta não é bem o que eu digo, é o que eu faço. Porque a melhor forma de você motivar alguém é você sendo o espelho, é você sendo o exemplo, é você tendo atitude, é você fazendo por onde ela observar o que você faz e tomar aquilo como referência para ela. Então, é através do meu canal, é através do meu Instagram, das redes sociais, que eu passo para as pessoas que eu sou feliz, que eu lido bem com minhas dificuldades, com as minhas limitações e que eu venço elas na medida do possível e que eu enfrento todos os dias, entendeu? Não é fácil. Tem dias que eu tô triste, tem dias que eu choro, mas também tem a maioria dos dias eu estou sorrindo, estou contente. Estou grata a Deus por ter chegado até aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou agora só descer do carro, que já tá começando o evento. Obrigada por essa oportunidade, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês e fiquem com Deus. Gente, essa é a minha cadeirinha. Aqui são as minhas lindas carinhas redondas. Já estão vestidas a caráter, olha. Vai ser uma mistura de trabalho com diversão. Então vamos lá comigo. Vou soltar nos stories do Insta, né? Beijo.